não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 26, ou melhor, dia 27 de outubro de 2015. Deus me trouxe uma palavra no segundo livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo. Tem Gênesis e depois é o livro de Êxodo, que significa saída. Êxodo, capítulo 23, somente o versículo 25. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante de Ti, Pai, para ouvir o que Teu Espírito Santo diz às igrejas, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos ensina pela Tua palavra, nos capacita, nos faça a imagem de Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito. Ó Deus poderoso e santo, enquanto vão ouvir a Tua palavra, Senhor, estenda a Tua mão poderosa, Pai, para abençoar, para libertar os cativos, os que estão presos nas garras de Satanás. Ó Deus, liberta do império das trevas, Pai, estas almas que estão cativas, presas. Liberta estas almas, Pai. Abre os seus olhos do Espírito, Senhor, os olhos do entendimento, para compreender a Tua palavra, para conhecerem a verdade, e a verdade vos libertará. Entra, Senhor Deus, com a provisão, com a libertação, a transformação destas vidas, Pai. Desvenda os seus olhos, Pai, para que contemplem as maravilhas da Tua lei. Desvenda os olhos, Pai, deste que está preso, que não conseguem enxergar pelos olhos do entendimento, e não conseguem enxergar a realidade da verdade, não conseguem enxergar, Pai, a vida eterna que o Senhor nos tem para dar àqueles que lhe obedecem, que entregam a vida para o Senhor Jesus Cristo. Desvenda os seus olhos, Pai, que estão fechados. Entra, meu Deus, com o Teu poder, Pai. Quebra as correntes satânicas, Senhor. Quebra, Senhor, as correntes do maligno. Corta o laço do adversário, quebra o ar que corta a lança, despedaça todo o jugo do maligno, Pai, pela unção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, opera nestas vidas, liberta, Senhor, liberta estas almas, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó grande e eterno Deus. Opera, Senhor, a salvação, opera, Senhor Deus poderoso, liberta, Pai, estas vidas. Cura, meu Pai, os enfermos. Cura as almas que estão em depressão, em angústia, Senhor.
este aperto no seu coração. Cura, Senhor Deus, estas feridas, esta angústia na alma, esta dor que esta pessoa sente, esta tristeza tão profunda que nem consegue se levantar da sua cama. Ó Deus, envia a tua misericórdia, envia a tua palavra, como diz, enviou-lhes a tua palavra e os sarou. Envia a tua palavra, Senhor, a tua palavra que cura, a tua palavra que dá vida, porque é onde entra a tua palavra que é luz para os nossos caminhos, ela liberta, Pai, das trevas. As trevas não podem contra a luz, as trevas não suportam a luz que é Cristo Jesus, que é a tua santa palavra. Ó Deus, liberta estas vidas que estão aprisionadas, liberta hoje, quebra as cadeias malignas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Hoje você está ouvindo esta palavra. Foi a misericórdia de Deus que te trouxe a ouvir esta palavra. É a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso você está ouvindo esta palavra hoje. Deus vai falar ao teu coração. Quando Deus tirou o povo do Egito, que eram escravos de Faraó, ali passou vários faraós que foram reis no Egito. O povo de Israel viveu preso 430 anos. 430 anos, eles eram descendentes de Jacó. Eles eram descendentes de Jacó. E ficaram presos ali, essa geração. Morreu todos os filhos de Jacó. Morreram os 12 filhos dele. E aí permaneceu a descendência dos filhos de Jacó, que era José, Benjamim. José ficou 13 anos preso, depois Deus o exaltou lá no Egito. E depois a sua família foi morar lá, seu pai, os seus irmãos, foram morar com José no Egito. José morreu, depois morreram seus irmãos. Os ossos de José não foram sepultados ali no Egito. E depois que morreram todos, ficou os descendentes deles. Talvez bisnetos ou tataranetos, permaneceram ali durante 430 anos. Só que eles não buscavam a Deus como José buscava. Eles não buscavam a Deus como Jacó buscava. E ficaram 430 anos, uma profecia que Deus havia falado para Abraão, que o povo dele, a semente dele, ia ficar presa por 430 anos. E eles ficaram esse tempo presos no Egito. Queimavam tijolos no forno, começaram a se multiplicar, tiraram a palha deles, e eles viviam oprimidos ali. Mas quanto mais eles se multiplicavam, mas quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Porque era a descendência de Abraão, como a areia do mar, como as estrelas dos céus, como o pó da terra. E se multiplicaram ali no Egito. Só que eles não clamavam a Deus. Eles vieram a clamar a Deus depois que morreu um faraó. Então eles passaram a clamar a Deus. E Deus já estava trabalhando na vida de Moisés para usar Moisés como um libertador, para tirar esse povo do Egito. E Moisés representava um tipo de Cristo, a libertar o seu povo, que era oprimidos por Faraó. E Deus tirou o seu povo de lá, enviou as 10 pragas no Egito, mostrou o seu poder para Faraó, e tirou o seu povo que era oprimido, escravos. Chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha saída, onde Deus abriu um caminho no meio daquele oceano, daquele Mar Vermelho. E depois do outro lado eles passaram pelo mar, pelo caminho que Deus abriu no meio do oceano, e esse caminho, essa passagem no mar representava o batismo do povo de Israel. E eles foram levados até do outro lado. Passaram pelo Mar Vermelho. Depois Deus fez com que as águas voltassem ao seu normal, onde matou todos os egípcios,
cai o cavalo e cai o cavaleiro. Mas o povo de Israel passou a seco, chegaram do outro lado, porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. E Deus lhe deu as suas leis, no livro de Êxodo, Levíticos, Números, as leis do Senhor, Deuteronômio. Deus lhe deu as suas leis. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E o povo havia pecado, se corrompido. Quando Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, o povo não teve paciência de esperar Moisés descer. E fizeram um bezerro de ouro. E colocaram o nome daquele bezerro como se fosse Deus, o Deus 3 vezes santo. E puseram aquele bezerro de ouro, um boi que come erva, atribuindo e dizendo, este é o teu Deus que te tirou do Egito. Blasfemando de Deus. Usaram o seu ouro para fazer um bezerro de ouro. Com a ajuda de Araão, fizeram um bezerro de ouro e blasfemaram de Deus, do Deus vivo, do Deus 3 vezes santo. Tiraram os seus pendentes de ouro, as suas joias, derreteram e fizeram este bezerro de ouro. E Deus ficou muito triste. Isto ofendeu muito o Deus que é santo, que é 3 vezes santo. E muitos ali morreram por causa da santidade de Deus, por suas blasfêmias. Mas Deus, que é misericordioso, salvou um povo que tirou do Egito. Muitos sofreram no deserto, muitos morreram no deserto. Mas outros, que tinham 20 anos para baixo, foram salvos, entraram na terra de Canaã com Josué e Calebe. Mas os outros que endureceram seus corações não entraram na terra de Canaã, mas pereceram no deserto por causa da incredulidade, por causa das murmurações, das blasfêmias. E Deus instituiu as suas leis. Instituiu as suas leis para o seu povo que ele tirou do Egito. Ele diz aqui no capítulo 23, capítulo 22, deste mesmo livro de Êxodo, versículo 31, Deus fala, e ser-me-eis homens santos. Quando Deus fala homens, Ele está se referindo ao homem e à mulher. A Bíblia chama homens como se referindo aos seres humanos. Então Ele diz, ser-me-eis homens santos, ou seja, servos e servas de Deus santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Mas só a parte do versículo A. E ser-me-eis homens santos. Em outra passagem diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E Ele nos chamou para sermos santos. Ou seja, separados deste mundo de pecado. Não vivendo mais como vivem os povos desta terra. Não seguindo mais o curso deste mundo, os modismos deste mundo, mas sendo separados por Deus para andar com Deus. Porque não pode o homem em pecado andar com Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é tão puro de olhos, que não suporta ver o mal. E Deus lhe deu as suas leis para o povo de Israel. Todas as leis de Deus no Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por Moisés, são 5 livros. Toda a lei de Deus está nos 4 livros. Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Em Gênesis está toda a criação de Deus, todo o início. Toda a peregrinação do povo de Israel. Em Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio está toda a lei de Deus que Deus instruiu por Moisés ao seu povo que tirou do Egito. E assim sucede no tempo de hoje. Hoje vivemos na graça de Deus, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, derramando o seu sangue no madeiro da cruz. E antes, por causa dos pecados, era o animal que morria, era o bezerro, o boi, que eram sacrificados e o seu sangue era aspergido nos altares. Eram aspergidos e o animal recebia a culpa do pecado do homem, do ser humano. Mas o Senhor Jesus morreu uma vez só por todos.
deu a sua vida uma única vez por todos, o único sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado naquela cruz como um sacrifício agradável a Deus, para salvar as almas, para salvar a muitos. Quem crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. E Deus nos determina a sua lei hoje, a lei pela graça de Deus, a lei da liberdade, a lei não em forma de ordenanças, como no tempo da lei de Moisés, mas a lei moral, a lei da obediência à sua palavra. Então Deus instituiu a sua lei e o sacrifício de Cristo Jesus por nós. E aqui diz no versículo 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E Ele diz, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ou seja, Deus promete nos ajudar, promete ser o nosso Deus, promete ser o nosso supridor, o nosso provedor e o nosso médico. Deus não nos desampara. Aquele que fez um concerto com o Senhor Jesus Cristo, Deus promete guardar aqui nesta terra, escrever os nossos nomes no livro da vida e nos ajudar aqui neste peregrinar, nesta peregrinação no qual nós vivemos aqui neste mundo, como peregrinos, como forasteiros em terra estranha. Mas Ele diz para servirmos ao Senhor nosso Deus. E o que é servir ao Senhor nosso Deus? Servir a Deus é obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, como o Senhor Jesus diz, que não são penosos. É obedecer os seus preceitos, a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. É andar de acordo com a sua palavra, sendo iluminados, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Então esta palavra de Deus, que é toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos instruir, ela vai nos limpar dia após dia, moralmente, sendo transformados, a palavra de Deus enxertada em nós, ela vai transformar a nossa maneira de viver. E para isso, no Novo Testamento, temos 4 evangelhos, a conduta do Senhor Jesus, andarmos como o Senhor Jesus andou, fazendo o bem. Temos as 13 cartas que Deus deu ao apóstolo Paulo, as 13 epístolas, o doutrinamento, o ensinamento da sua palavra, para andarmos de acordo com a sua palavra, é mudança de vida. Ele diz em certas passagens, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, ou seja, a pessoa já não rouba mais, ela não está furtando mais, mas quando ela passa a nascer de novo, ela passa a ser batizada, a andar em novidade de vida, entregou a sua vida para Jesus, então ela já não vai mais viver como ela vivia. Ela fumava, já não fuma mais. Ela furtava, já não furta mais. Mas não é somente deixar de fazer aquilo que fazíamos de mal, mas é deixar de fazer aquilo que fazíamos de mal e passar a fazer o bem. Por isso ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes, ele coloca uma condição. Antes trabalhe para que tenha com que ajudar aquele que está em necessidade. Então Deus, ele vai nos ajudar a termos um trabalho, a gente não vai mais roubar, furtar, mas vamos trabalhar com as nossas próprias mãos para suprir aqueles que estão em necessidade. E muitas vezes, este ato de suprir aqueles que estão em necessidade é quando estamos levando a nossa contribuição nas igrejas, dando as ofertas na casa do Senhor, fazendo a nossa parte. E esta oferta que nós entregamos na casa de Deus, ela vai suprir o necessitado. Ela vai suprir aquele que está em situação pior do que nós. Assim estaremos servindo a Deus também nesse sentido. Também no sentido de ofertar na casa do Senhor. Atendendo ao necessitado, aquele que bate no nosso portão e pede um alimento. Como diz a Escritura, não diga vai e volte amanhã, tendo ele nas tuas mãos para poder ajudar aquela pessoa. E se nós dissermos assim, não, vem amanhã que amanhã eu vou te dar tal coisa. Tendo na nossa mão para poder dar naquela hora.
Então Deus manda a gente não omitir. Se você já tem com o que ajudar aquele que está pedindo, então vai e entregue para ele. Não diga volte amanhã. Também ele diz em outras passagens, não te escondas da tua própria carne, ou seja, daquele que é teu parente, daquele que é teu sangue. Não te escondas da tua própria carne. A pessoa está te pedindo ajuda, se você pode ajudar, ajude. Não vos canseis de fazer o bem, diz a palavra de Deus, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, se não morrermos, se não partirmos, iremos colher aquilo que nós plantamos. Isso é servir a Deus. Não é somente ir na igreja. São várias partes que nós podemos servir ao Senhor. Podemos servir a Deus também dentro da igreja, quando estamos glorificando a Deus, quando estamos louvando ao Senhor, mas também quando estamos ajudando o nosso próximo, quando estamos socorrendo aquela pessoa que está em necessidade, quando levamos alguém para um hospital, para o médico, quando fazemos qualquer coisa que vai ajudar o nosso próximo. Como diz a Escritura, levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo Jesus. Assim estaremos servindo a Deus com as nossas obras, porque o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é inoperante, ela é morta. Se alguém bater na tua casa e você não socorrer aquela pessoa, como você vai dizer que tem fé se não tem obras? Deus quer de nós obras além da fé. Deus quer que nós venhamos a fazer como Jesus fazia nesta terra, a seguir as pisadas do Mestre, a usar o nosso corpo não para a impureza, mas para a pureza, para fazer o bem. Por isso que diz a Escritura, aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe com as mãos para poder ajudar aquele que está em necessidade. Aquele que mentia não é só deixar de mentir. Deixar de mentir é uma parte, mas falar a verdade é outra parte. Então Deus quer que nós venhamos a deixar a mentira e falar a verdade a cada um com o seu próximo, ou seja, não usar de engano. Porque o povo de Israel, no tempo do profeta Oséias, no tempo dos outros profetas, do profeta Amós, profeta Jeremias, eles usavam de engano. Eles, sendo o povo de Deus que se chamava pelo nome de Deus, viviam enganando os estrangeiros. Cobravam juros de dinheiro emprestado, oprimiam eles com o seu trigo, guardavam para sua própria maldição. Eles não tinham misericórdia do estrangeiro, que Deus mandou ter misericórdia do estrangeiro. Deus não desamparava o estrangeiro, aquele que não fazia parte da comunidade de Israel, ele era chamado de estrangeiro. Então Deus queria que o povo de Israel beneficiasse, ajudasse os estrangeiros, ajudasse os órfãos, as viúvas, aqueles que nem faziam parte do povo judeu. Para você ver o amor de Deus como é grande, imenso. Jesus diz que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. E diz também o apóstolo Paulo para nós socorrermos, ele diz para nós socorrermos os domésticos na fé, mas também ele diz para socorrermos aqueles que não são povo de Deus, que não são cristãos. Então você veja bem que Deus, ele é justo e misericordioso. Eu, por exemplo, eu não era servo de Deus. Deus me chamou faz 11 anos. Eu era gentil, separado da comunidade de Israel. Não pertencia ao povo de Deus. Eu bebia, eu fumava, mas Deus apareceu na minha vida. Eu não tinha nem casa, eu morava de favor. E antes de Deus me converter, eu tive um sonho. E sonhei que estava voando em cima de um loteamento onde passavam as máquinas para aplanar. E eu nem era servo de Deus ainda. Era uma pessoa comum do mundo. E Deus sabia o meu desejo de ter um terreno para construir minha casa. E Deus preparou esse terreno antes de eu ser cristão. Antes de eu ser crente. Deus preparou esse terreno. Então Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido. Ele ajuda para fazer uma obra. Porque Deus,
Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ensinou nós a socorrermos aqueles que também não são servos de Deus. Assim estaremos servindo a Cristo Jesus. Assim estaremos fazendo a vontade de Deus, que quer que todos os homens venham a ser salvos. Deus manda nas cartas do apóstolo Paulo que nós devemos levantar as nossas mãos santas e orarmos pelos governantes, e orarmos por todos que estão em iminência, e orarmos por todos os homens que Deus quer que venham a se arrepender, para que sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas também diz a Escritura que Deus não ama o pecador. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus não ama o pecador e nem o pecado. Deus não ama o pecador e nem o pecado. Deus ama aqueles que o amam. Aquele que quer mudar de vida. Aquele que não quer viver na iniquidade, porque Deus conhece o coração do ser humano. Então, se eu disser para vocês que Deus ama o pecador, eu vou estar mentindo. Porque na Escritura Sagrada diz que Deus não ama o pecador. Mas Ele quer que nós venhamos, todos venham a se arrepender, a se converter dos maus caminhos, para que venham a ser salvos. Aqui no Salmo capítulo 7, Salmo capítulo 7, versículo 11 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então Deus fala aqui que Ele é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então Deus, Ele quer que todos venham a se converter. No Salmo 9, versículo 17 diz: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Todos aqueles que se esquecem de Deus e os ímpios que conhecem a palavra, mas se desviaram, serão lançados no inferno. Então Deus quer que todos venham a se arrepender. Porque o pecado, meus irmãos, separa nós de Deus. Isaías 59 diz que encobre o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. O nosso pecado afasta Deus de nós. E quais são esses pecados? Falar a mentira, as omissões, mágoas dentro do coração, falta de perdão, a cobiça nos olhos, desejar a mulher do próximo, desejar o marido da próxima, cobiçar no coração. Jesus disse bem claro: se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu com um olho do que ter os teus 2 olhos e ser lançado do teu corpo no inferno. É tão grave o pecado que Jesus diz para arrancar o olho se te faz pecar. Ou seja, para deixar de olhar para aquilo que te faz pecar. Deus, Ele quer que nós venhamos a deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não se embaraçar com negócios desta vida, não se prender a olhadelas, não se prender a cobiça. João diz que essas coisas são do mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não são de Deus, mas são do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus quer que sejamos zelosos e de boas obras, praticantes da sua palavra, dos seus preceitos, porque Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. A cada palavra que você lê nas Escrituras e você entendeu, você já não é mais inocente, nem eu somos inocentes,
porque estamos tendo o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Então você já sabe. Aí você leu uma parte na Bíblia, você sentiu que aquilo falou bem fundo no teu coração. Então você precisa deixar certas coisas que Deus está te mandando deixar. Talvez na hora você até se revolta com essa palavra. Ah, mas é muito difícil eu mudar de vida. É muito difícil deixar esta coisa. É muito difícil eu perdoar esta pessoa. Mas se não fizer isso, você não estará servindo a Deus. E também não vai ter crédito com Deus. Se não deixarmos aquilo que Deus manda nós deixarmos, não teremos crédito com Deus. Aí quando formos dobrar nossos joelhos para orar, Deus não vai nos ouvir. Está me entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Então é dessa forma que Deus opera. Ele diz, e servireis ao Senhor vosso Deus. A cada palavra que você entende nas Escrituras, cada palavra que você ouve no púlpito, que você está entendendo, é porque o Espírito de Deus está te convencendo a respeito dessa palavra. Então Deus quer que você deixe isso que está desagradando a Ele. Deus quer que nós venhamos a deixar isso que está desagradando a Ele, que é contra a sua palavra. E quando estamos servindo a Deus, praticando a sua palavra, Deus manda agir assim, então eu vou agir dessa forma. Deus manda não guardar mágoa no coração, então eu não vou guardar. Deus manda eu não enganar mais meu irmão, minha irmã, então eu não vou fazer mais isso. Deus manda eu deixar a imoralidade. Deus manda deixar o meu leito, em Hebreus 13, versículo 4, diz que o leito do casal não pode haver mácula, não pode haver impureza, então eu não vou praticar impureza e nem mácula no meu casamento. Ah, mas as pessoas do mundo dizem que entre quatro paredes vale tudo, mas a palavra de Deus diz que não vale tudo. A palavra de Deus diz que não vale tudo. Hebreus 13, carta aos Hebreus, só para me confirmar aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento, seja honrado, venerado. E o leito, ou seja, a cama, a relação do casal, sem mácula, sem manchas, sem impureza, sem sodomia, sem coisas perversas, imundas, coisas que o mundo faz, sem pornografias, sem nada que venha manchar o leito do casal. E outra parte também aqui diz, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, entre quatro paredes, não vale tudo. Deus nos chamou para sermos santos, para termos pureza no casamento, pureza na vida. Deus nos chamou para isso, para sermos santos, puros, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Cada vez que praticamos o que Deus nos manda pela sua palavra, estaremos servindo a Deus e as nossas obras são pesadas na balança. Como diz o cântico de Ana, como foi pesadas as obras na balança pelo filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar. Deus conhece o caminho do homem. O caminho do homem não é seu de dirigir. Não pertence a nós dirigirmos a nossa vida. O ser humano faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Se não estivermos enquadrados na palavra de Deus, não estaremos servindo a Deus e muito menos teremos crédito com Ele. Deus nos chamou para uma vida diferente, uma vida limpa, santa, transformada, pura. Assim estaremos servindo a Deus. Servir ao Senhor é renunciar a si mesmo, é renunciar à própria vontade, é não beber mais, tem que deixar o álcool, a bebida alcoólica. Em Efésios capítulo 4 diz, não vos embriagueis mais com o vinho em que há contenda, há discussões, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo,
falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, não aquela roda de fofoca, de mexericos, de contendas, de difamações, de piadinhas imorais, sujas, mas falando entre vós com hinos, com salmos, salmodiando, glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um novo vocabulário. O cristão já não bebe mais, muito menos fuma, já não fala mais na gíria, não usa a linguagem do mundo, mas ele tem a linguagem sã, como escreveu Paulo a Tito, linguagem sadia, uma maneira diferente de portar. As servas de Deus se portam de uma maneira decente, com as suas vestes decentes, sem luxúria, sem lascívia, sem despertar o desejo no próximo, no homem. E o servo de Deus também se porta com decência, sem usar as vestes sensuais, sem flertar, sem cobiçar, mas dando um bom testemunho, tendo um bom porte em Cristo Jesus, como servos e servas de Deus, como santos do Senhor, com linguagem sadia, já não fala mais palavra torpe, já não fala mais palavrões, mas usa palavras cultas, palavras de acordo com as Escrituras. É um novo vocabulário. Não estou dizendo para você não falar mais simples. Talvez você tenha a sua linguagem simples, caipira. Não é nesse sentido que Deus está nos ensinando. Mas é no sentido de não usar mais palavras ingírias. Palavras que o mundo que não conhece a Deus pronuncia. Pode ser simples, pode falar caipira. Talvez você não tenha nem palavras. É uma pessoa que não tem nem conhecimento, nem estudo. Mas não é isso que Deus está falando. Você pode continuar tendo o seu vocabulário simples, humilde, mas é as palavras diferentes. Já não usa mais as palavras que o mundo costuma usar, a gíria, o vocabulário que o mundo usa, mas é um vocabulário humilde, simples e são palavras que vai edificar aqueles que ouvem. O cristão deve se portar desta forma. Quando vamos abrir a boca, diz lá em Provérbios que a boca do justo é um manancial de vida. É assim que Deus quer que nós servimos a Ele. É pagar o mal com o bem. Você recebeu o mal de alguém, do teu vizinho? Ele te maltratou, ele te xingou? Não revide. Não pague o mal que você teve, que você ouviu com o mal, mas pague o mal com o bem. É assim que Deus quer que nós venhamos a servi-lo. Assim estaremos servindo a Deus. Quando aplicamos a sua santa palavra em nossas vidas. É desta forma que Deus quer que nós venhamos a viver, para que o seu santo nome venha a ser glorificado na terra. É desta forma. Aí você pode pedir a Deus. Aí poderemos pedir ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo, como disse Davi. Sou teu servo, Senhor, eu te sirvo. Aí você pode tentar justificar como justificou Ezequias. Senhor, eu andei diante de ti em verdade, eu pratiquei a tua justiça. E chorou muitíssimo Ezequias, onde estava no leito de dor, enfermidade. Deus falou para o profeta Isaías: volta lá, Isaías, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. É assim que Deus quer que nós venhamos a servi-lo, para que possamos ter crédito com Deus, não direito e não merecimento, que nós não merecemos nada, nós não temos direito a nada. Era para todos nós ser lançados no lago de fogo e enxofre, era para todos nós sermos condenados, mas fomos salvos pela graça, pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Eu que sou o principal pecador, como diz o apóstolo Paulo. Todos nós somos salvos pela graça. Nós não temos direito a nada. A nada. Mas quando servimos a Deus, nós podemos dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor:
Aí ele diz em Lucas 18, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, eu digo-vos que depressa vos fará justiça. E servireis ao Senhor vosso Deus, aí sim, quando estamos servindo a Deus, aí se cumpre aquela palavra do Salmo de Davi que diz, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Padecer é diferente de passar por necessidades. Padecer é quando não tem nenhuma ajuda, mas passar por necessidades, todos nós iremos passar, porque o apóstolo Paulo passou por necessidades. Mas ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Filipenses capítulo 4. E quando estamos servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, os seus preceitos, a sua doutrina, aí que acontece? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Deus promete abençoar o nosso pão, o nosso alimento. Ele promete suprir as nossas necessidades, de acordo com o que nós venhamos a trabalhar. Porque Deus é que criou o trabalho. Ele falou para Adão, do suor do teu rosto comerás. E o apóstolo Paulo, ele era tecelão, ele fazia tendas. E Deus abençoava o trabalho do apóstolo Paulo. Pedro era pescador. Jesus era carpinteiro. Então peça para Deus, meu irmão, minha irmã, para Ele abençoar os vossos trabalhos, para que Deus venha abrir porta de emprego nas tuas vidas, para que Deus venha abençoar o trabalho das tuas mãos. E Deus abençoa, mas quando estamos servindo a Ele, aí Ele nos abençoa, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso pão, a nossa água. Ele promete suprir as nossas necessidades. Talvez você não tenha nem dinheiro para pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, não tem nem gás, está cheio de conta para pagar. Mas se você clamar a Deus, se você está servindo a Deus, saiba que Ele vai entrar com provisão. Porque Elias servia a Deus, e Deus enviou corvos, são urubus, e os urubus mandavam trazer no bico pão e carne para Elias, de manhã e à tarde. E Elias, na sua sede, bebia a água do ribeiro, e quando secou a água do ribeiro, Deus falou para Elias, vai a Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Essa viúva não tinha nada, estava apanhando gravetos. E quando ele chegou, ela estava apanhando gravetos. E ele pediu para que ela viesse fazer um bolo. Aí ela falou para ele que só tinha um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ia fazer um bolo para ela comer com o seu filho e ia morrer. Não ia fazer mais nada. E Deus supriu a necessidade daquela viúva. Ela fez um bolo primeiro para o profeta. E depois Deus a abençoou. E disse o profeta Elias, da farinha a panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que Deus vos dê chuva sobre a terra. E Deus abençoou porque ela serviu a Deus. Elias representava o próprio Senhor Jesus. Ela primeiro serviu a Deus. E Jesus nos ensina, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando servimos a Deus, Ele promete abençoar o nosso pão e abençoar a nossa água. Ele promete suprir todas as nossas necessidades, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. E Ele promete também, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Deus promete também tirar as enfermidades, a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo, mas através da oração, meu irmão, minha irmã, através da obediência à palavra de Deus. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor nos alcançará. Deus quer nos abençoar, quer tirar esta enfermidade que você está sofrendo há tantos anos, mas é através da obediência. Não podemos ser parciais para com Deus. Eu sirvo a Deus nesses mandamentos, nestas palavras aqui que Deus me manda, mas essa aqui eu não vou fazer. Essa aqui eu não aceito essa palavra aqui. Tiago diz que aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um, se torna culpado de todos. Deus quer que nós venhamos a praticar toda a sua palavra.
todos os seus preceitos, os seus mandamentos, no tempo da graça de Deus, a sua palavra praticando em nossa vida. Mas se você deixar de canto, esta palavra aqui eu não gostei não, eu não vou aceitar o que Deus está me mandando, é muito difícil. Se você não se esforçar, meu irmão, minha irmã, para obedecer esta palavra de Deus, aí fica difícil de você conseguir as respostas nas suas orações. Porque não podemos ser parciais para com Deus. As nossas obras são pesadas na balança. E Deus quer ver todo o nosso esforço. Deus não quer que você esconda, que nem eu, que nós não venhamos a esconder o talento na areia. Aquele homem temia a Deus, e de temor que ele tinha a Deus, ele escondeu o talento na areia, na terra. Ele cavou ali e enterrou o talento. Deus não quer, por mais que seja um mandamento, por mais que seja um preceito, uma palavra de Deus, Ele não quer que nós venhamos a enterrar na terra, na areia. Ele quer que nós venhamos a praticar toda a sua palavra. E não enterre, meu irmão, minha irmã. Se você não está gostando deste mandamento, desta palavra, que Deus está falando ao teu coração para você deixar de fazer isso que é mal aos olhos de Deus, se você arrumar desculpa e enterrar na areia, não obedecer aquilo que Deus está falando ao teu coração, então Deus não vai te responder, Deus não vai tirar a tua enfermidade, Ele não vai operar na tua vida. Deus só opera na vida daquele que obedece toda a sua palavra. É dessa forma que Deus quer que nós venhamos a servi-lo. No tempo da lei era mais rígido ainda, mas no tempo da graça temos a lei do Espírito Santo, a lei da graça, a lei da liberdade. Mas essa liberdade não é para dar ocasião à carne, mas é para praticar a palavra de Deus. Não é para enterrar na areia, mas é praticar a palavra, é praticar a justiça de Deus. Aí podemos levantar as mãos santas diante do Senhor e clamar a Deus: Senhor, clamei a Ti, como diz o salmista Davi, e Tu me saraste. Em outra passagem o salmista Davi também disse: se Tu achares iniquidades no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se tiver iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se tiver pecados não confessados e não deixados em nosso coração, Deus também não nos ouve. Para chegar diante de Deus, meu irmão, minha irmã, temos que estar com o coração purificado. Temos que preparar o nosso coração para se aproximar de Deus, com um coração puro, com as mãos santas, sem pecado, para poder clamar a Deus: Senhor, cura-me dessas enfermidades, abençoa o trabalho das minhas mãos, abençoa o meu pão e a minha água. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te abençoar. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas para isso acontecer, depende de nós. Depende da nossa obediência à sua santa e fiel palavra. Quando praticamos a justiça de Deus, quando praticamos a sua santa palavra, podemos chegar diante do Senhor com o coração, com o rosto descoberto, e implorarmos o Senhor, implorar o favor de Deus com todo o nosso coração. E aí Deus atende a nossa oração. Ele atenta para nós. Deus envia a sua misericórdia e tira você deste cativeiro, desta situação de humilhação. Ele tira você do montouro e faz assentar entre reis e príncipes. Deus exalta aquele que se humilha no pó da terra, aquele que se achega diante de Deus, que se humilha, que converte o riso em pranto, que converte a alegria em tristeza, aquele que se humilha diante do Altíssimo e pratica a sua palavra, a este Deus exalta. Mas ao soberbo, Deus conhece de longe, não ouve a oração do soberbo, mas o abate. Deus quer que nós venhamos a servir a Ele de todo o nosso coração, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos ajudar nesta terra. Ele quer mostrar o seu poder, como Ele mostrou para Faraó. O povo de Israel do Egito, que era escravo de Faraó, eles saíram de lá com os seus despojos. Eles levaram tudo o que eles tinham, o seu gado, os seus animais, os seus ouros.
os seus filhos, eles não saíram de mãos vazias. Assim Deus quer te abençoar também, meu irmão, minha irmã. Há esperança para você. Há uma vida nova para você. Mas primeiro Deus quer salvar a tua alma. Deus quer lapidar. Ele quer enxertar a sua santa palavra em nós, nos transformar, ser uma nova criatura, nascer de novo, ser santo, porque Deus é santo. As demais coisas Ele vai acrescentar em tua vida. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Saiba que há um Deus nos céus que cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida dos pássaros. Quanto mais valeis nós, homens de pouca fé. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia na sua palavra. A palavra de Deus, ela foi exaltada acima do próprio nome de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Creia nesta palavra, meu irmão, minha irmã. Sirva ao Senhor. Sirva a Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E ele diz aqui, eu, o próprio Deus, tirarei do meio de ti as enfermidades. Aquilo que os médicos não podem fazer porque são limitados, Deus pode fazer. Ele pode tirar, Ele tem poder para curar qualquer enfermidade, mas depende da nossa obediência. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, Deus, Tu és justo. O Senhor é cheio de misericórdia, Pai. Ó Deus, ajude estas almas, ajude nós, Pai, a obedecermos a Tua palavra por completo, a não sermos parciais, mas sermos imparciais. Obedecer toda a Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja conosco, Pai, nesta jornada, nesta terra, Pai, nesta crise, Pai. Abençoa aqueles que Te servem, abençoa aqueles que também não Te conhecem, para uma obra de salvação, ó Deus de Israel. Toma em Tuas mãos estas almas, Pai, que ouviram a Tua palavra. Ó Deus, ajuda estas vidas a enxertar a Tua palavra neles, nos seus corações, para que venham a praticar e ser abençoados por Ti, porque a Tua palavra diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor nos alcançará. Ó grande e eterno Deus, seja conosco, Pai, por amor do Teu santo nome. Receba esta oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.